No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre saúde mental do trabalhador. Participação do trabalhador no processo de sua atividade é vital para a saúde mental. A gente vai ouvir a opinião de especialistas a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa falando então sobre a participação do trabalhador no processo da atividade, na sua atividade, né, que é vital para a saúde mental. Dirigentes sindicais dizem que saúde ocupacional não dá conta do adoecimento psíquico do trabalhador e que é preciso um olhar com cuidado para as relações de trabalho. A Maria Faria, que é secretária de Saúde do Trabalhador da CNTSS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, e é também secretária adjunta de Administração e Finanças da CUT, ela disse o seguinte: se vamos falar da saúde mental e emocional do trabalhador, da sua felicidade, precisamos pensar mais e melhor no processo do trabalho e em como aquele trabalhador se vê naquele ambiente. E o papel dos sindicatos não é somente assegurar o emprego e a reposição salarial, diz a Maria. O tema tem sido cada vez mais debatido pela CUT e os dados que levam a essa discussão preocupam. Por exemplo, em março de 2022 foi divulgado um resumo científico da Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmando que durante a pandemia a prevalência da depressão e da ansiedade aumentou em 25%. No Brasil, nos 2 anos mais críticos da pandemia, 2020 e 2021, o INSS registrou mais de 530 mil afastamentos por problemas de saúde mental. As questões relacionadas ao campo da saúde do trabalhador são historicamente permeadas pelas tensões entre o capital e o trabalho. Por isso, é tão importante considerar, como indica a Maria Faria, o nexo causal que estabelece a relação entre ambiente e processo de trabalho e o adoecimento do trabalhador. E pode ser determinante para a apuração de responsabilidades e indenizações trabalhistas. No setor terciário, a gente vê uma ampliação da informalidade e ausência de direitos trabalhistas, que, ironicamente, são associados ao ônus do chamado empreendedorismo, né? O custo do empreendedorismo. Todas essas dinâmicas, que são precarizadoras, são potencialmente produtoras de estresse, fadiga, ansiedade e depressão. É simples, né? A conta é muito simples. O sujeito trabalha lá, né, num trabalho informal, num trabalho precarizado, não consegue dar conta das suas próprias contas, né, do seu orçamento, não tem felicidade no trabalho, tudo isso, obviamente, vai impactar na sua saúde mental. A Maria Faria diz o seguinte ainda, né, que foi feita uma pesquisa sobre o tema com parte da base, né, dos trabalhadores, e o que se descobriu foi que o salário, quando foram abordadas as questões ligadas ao bem-estar, a satisfação era menos importante do que questões relacionadas ao processo do trabalho. Como aquele trabalho afeta o dia a dia do trabalhador, sua relação com a comunidade, com a família. Trabalhadores e trabalhadoras podem ter maior receio de falar sobre sua saúde mental, a situação da saúde mental no ambiente de trabalho, por medo de serem considerados incompetentes, emocionalmente instáveis, incapazes de desempenhar suas tarefas sob pressão, porque isso geraria, em última instância, uma substituição por alguém considerado mais saudável, equilibrado e apto ao trabalho. É muito normal. A gente tem que ser muito franco, né? Tem que ser muito aberto para falar sobre esse assunto, que o adoecimento mental ou as patologias decorrentes do estresse, né, da ansiedade, aquilo que a gente sente no dia a dia, isso é uma coisa muito comum para todos os trabalhadores, né? Para a grande maioria das pessoas que a gente conhece, tem lá seu momento de ansiedade, tem seu momento de tristeza, seu momento de angústia, e determinar isso no trabalho, ou deixar isso claro no trabalho: olha, estou com problemas psicológicos, isso vulnerabiliza a pessoa, né? Na verdade, ela se vê como uma parte mais fraca, ou ela se vê fraca naquele processo, naquela relação e trabalho, e tem medo de ser substituído por uma pessoa, tem medo de ser discriminada. Essa é a palavra. Quem nunca passou por isso, não é?
Pois é, segundo o estudo da Fiocruz, um ambiente de trabalho saudável é aquele em que é possível a participação das pessoas na organização do trabalho, na influência e no controle do próprio trabalho, na autonomia, no reconhecimento, não só por verbalizações, ou seja, pelo diálogo ou reconhecimento simbólico, né, de que a pessoa está ali passando por alguma condição, mas também reconhecimentos que se traduzem em melhores condições de trabalho e na organização. Não basta reconhecer que uma pessoa tem um problema psicológico em decorrente do trabalho, prestar algum tipo de assistência social, a relação trabalhista, o ambiente de trabalho tem que mudar para que a pessoa possa se sentir saudável, segura, né, na sua vida. O presidente da CUT Rio de Janeiro e também dirigente da CNTS-S, o Sandro César, ele disse o seguinte: é preciso ter mais cuidado com a culpabilização da vítima. Quando alguém não está bem e dizemos que ela precisa se alimentar melhor, fazer atividade física, ter um hobby, precisa procurar Deus, a gente está dizendo que ela deve resolver a questão sozinha, quando muitas vezes essas pessoas estão sobrecarregadas com a jornada de trabalho. E aí a gente fala sobre a síndrome de burnout, um nome muito conhecido que tem sido muito dito aí, que é o esgotamento, né, profissional. Essa síndrome de burnout, ela é descrita no site do Ministério da Saúde como um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Quando o trabalho exige muito da pessoa, isso com pressão psicológica, obviamente, isso tudo vai se traduzir, vai gerar a síndrome de burnout, que é aquela hora que a pessoa simplesmente não aguenta mais, não só psicologicamente como fisicamente, fica cansada, não consegue pensar, raciocinar direito. Enfim, no Brasil, a legislação, aliás, ainda segundo o Ministério da Saúde, a principal causa dessa síndrome é o excesso de trabalho, de fato. Desde janeiro de 2022, a burnout, a síndrome de burnout, passou a ser considerada uma doença ocupacional e foi incluída na classificação internacional de doenças da OMS. No Brasil, a legislação sanitária do Ministério da Saúde reconhece a burnout como uma síndrome desencadeada pelo trabalho desde 1999. É possível identificar por elementos centrais, como a exaustão emocional e o sentimento de desgaste emocional, ou esvaziamento afetivo em relação ao trabalho, né, chamado de despersonalização, o que corresponde a não sentir prazer em realizar o trabalho, ficar alheio ao processo, uma questão de pertencimento. Você para de se sentir pertencente àquilo que você faz, perde o amor, você perde toda aquela empolgação que você tem em fazer o seu trabalho. Profissionais na área da saúde alertam um ponto importante sobre a síndrome e a modernidade, que é a romantização da síndrome. É mais comum, por exemplo, que o trabalhador acabe dizendo, né, que está com burnout do que com depressão. Isso porque a síndrome de burnout faz parecer que aquele trabalhador se esforçou muito e por isso chegou ao seu limite, enquanto a depressão vem com o estigma de que aquela pessoa não aguentou ou não deu conta de algo, foi fraca, né? Que infelizmente a gente vê muito na sociedade ainda a pessoa com depressão, com ansiedade, enfim, ser considerada uma pessoa que não tem equilíbrio emocional para suportar as mazelas da vida, digamos. Então é preciso diferenciar e é preciso atenção. E a gente reforça aqui como resumo de tudo isso que acabou sendo dito, que o ambiente de trabalho, a gente fala sobre essas patologias em relação ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho precisa ser saudável para que os trabalhadores tenham saúde, é o mínimo. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.